Capítulo 1. Um novo lar. Esqueça o que se foi, não vivo no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Esvaziando as malas. Chegou o tão esperado dia. Depois de anos de namoro, entrega de convites, escolha de vestido, busca pelo terno ideal, correria para a casa ficar minimamente arejada, tudo pronto. É hora de festejar. A noiva entra pelo corredor com os olhos fixos em seu amado, deixa para trás a casa de seus pais, o seu passado e vai em direção a uma história totalmente nova. Do outro lado está o noivo, observando a sua amada diante de seus olhos. Ele pode contemplar a chegada do seu futuro. A vida deles, a partir desse momento, nunca mais será a mesma. Eu gosto do quanto a nossa cultura valoriza o dia de celebração do casamento. Os mínimos detalhes importam. Afinal, esse dia marca a nova jornada na vida do casal. A escolha pelo casamento é, de fato, depois da decisão por Cristo, a escolha mais importante da nossa vida. Porém, sinto que culturalmente nos empenhamos muito nesta data e depois dela é comum nos depararmos com certos desleixos nesse caminho. Aquele jovem casal que tanto se dedicou a um dia de cerimônia perfeita se vê diante dos desafios de uma vida ordinária e rotineira a dois. A escolha pelo casamento é de fato, depois da decisão por Cristo, a escolha mais importante da nossa vida. O dia do meu casamento é uma das memórias mais especiais que eu tenho na minha vida. Depois de 2 anos e meio de namoro, eu e Rafa celebramos o início da nossa vida a dois em uma linda cerimônia embaixo de uma árvore. No final da celebração, fomos agraciados com uma chuva forte, sujando os vestidos, molhando as mesas decoradas e fazendo todo mundo sair correndo para o salão de festa, dando boas risadas. Eu tinha muitas expectativas para esse dia. Afinal, nos preparamos para ele por 1 ano. Mas a minha real maior expectativa sobre aquela data era o fato de que ela marcaria o começo de uma nova etapa. Eu sempre quis ter a oportunidade de escrever uma nova história. Eu e o Rafa viemos de realidades muito diferentes. Ele veio de um lar em que o casamento dos pais era muito estruturado e por isso desejava viver aquilo que sempre viu dentro de casa. Em contrapartida, eu vim de um lar onde os meus pais viviam um casamento conturbado e por isso eu desejava fazer diferente. Por mais justo que fosse meu desejo de querer construir algo novo, o casamento é a junção de 2 páginas em branco. Nós trazemos conosco as nossas vivências de história. A minha história, como a de todos nós, começa, no entanto, no encontro dos meus pais. Meu avô paterno veio com a sua família da Alemanha, fugindo da guerra. Casou-se com a minha avó e tiveram 3 filhos, mas futuramente acabaram se separando. Por conta disso, meu pai cresceu em um lar com muitos conflitos familiares. Já a história da minha mãe daria tranquilamente uma novela. Ela nasceu em uma fazenda, fruto do relacionamento do filho do dono da fazenda com uma das empregadas. Foi criada pelos avós que faleceram quando ela tinha 12 anos. Estando órfã de seus pais de criação, ela foi morar com quem pensava ser seu irmão, que na verdade era seu pai. Sim, parece coisa de filme. Ela conheceu meu pai aos 19 anos e alguns meses depois se casaram. Ambos recém-convertidos. Aos 25 anos, eles já tinham 3 filhos. Sem muita experiência,
aconselhamento ou maturidade emocional e espiritual, dois jovens com uma história familiar confuso e quebrado decidiram experimentar o casamento e a vida familiar. Antes de continuar com a história da minha família, é importante frisar que hoje estamos todos bem. Os meus pais, graças a Deus, depois de muitos anos se resolveram e continuaram casados. E eu os amo muito, mesmo em meio a dificuldades. Tenho ótimas lembranças da minha infância e reconheço todo o esforço deles ao criar 3 filhos na juventude, vindo de históricos familiares tão difíceis. Mas isso não isenta o fato que eu cresci em um lar desestruturado e presenciei muitas brigas desde muito pequena até sair de casa quando me casei. Todo o comportamento dos meus pais durante os 25 anos que vivi naquela casa acabaram formando muito quem eu era e como me comportaria futuramente dentro do meu casamento. Agora eu estou falando algo que não está no livro, tá? De fato, quando todos nós casamos, nós não temos uma página em branco. Nós fazemos uma nova página agora com experiências do passado. Então tendemos a trazer tudo isso para os nossos relacionamentos. Voltando para o livro. Do outro lado, esta é a história de Rafa. Os seus pais, assim como a maioria dos casais, vieram de realidades diferentes. O meu sogro se converteu já adulto depois de ter vivido uma vida agitada em meio a bebidas, festas, violências e drogas. Se você o conhecesse hoje, jamais imaginaria o seu passado. Deus mudou completamente a vida dele. A mãe do Rafa, minha sogra, cresceu em um lar cristão e levava uma vida simples dentro da igreja. Eles se conheceram quando a minha sogra tinha 15 anos, o meu sogro 26, e namoraram por 3 anos e meio. Nesse tempo, investiram muito em uma vida espiritual como casal e se prepararam para o casamento. Isso lhe trouxe muitos frutos em um lar com filhos. O Rafa e sua irmã Carol cresceram sem ver seus pais brigarem sequer uma vez. Quando eu e Rafa nos conhecemos, estávamos vivendo momentos diferentes. Ele tinha um sonho muito grande de se casar e formar uma família, e eu havia acabado de sair de um relacionamento conturbado e estava com o meu coração quebrado. Deixei o Rafa muito ciente da minha situação e ainda assim ele quis me pedir em namoro para os meus pais. O Rafa era o sonhador, eu era o pé no chão. Ele tinha certeza de que iríamos ficar juntos. Eu queria esperar para ver. Ele foi muito persistente até que eu finalmente me apaixonei por ele. Ao nos prepararmos para o casamento, já noivos, começamos a fazer um estudo de casal com os meus sogros. Ali eu comecei a perceber que muitas coisas teriam que mudar em mim. Eu tinha um medo gigantesco da bagagem que eu estava levando para o casamento. Depois de ter vivenciado de perto muitos conflitos dos meus pais. Ao mesmo tempo, a minha expectativa em fazer tudo diferente era como se fosse um peso maior do que eu poderia carregar. Como eu faria algo que nunca aprendi a fazer. Comecei então a me dedicar à parte teórica de como eu poderia fazer diferente. Li muitos livros sobre relacionamentos. Busquei aconselhamento, eu e o Rafa oramos juntos e buscamos fazer alguns ajustes necessários antes do casamento chegar. Depois desse processo, chegamos a um consenso de que era o momento que estávamos prontos para nos casar. Nossas primeiras semanas de casados foram maravilhosas. Como é bom poder dormir na mesma cama com quem você ama. Dividir a casa, ter a decoração do seu jeito, chegar do trabalho cansado e encontrar todos os dias. Parecia um sonho, até chegar o nosso primeiro conflito. Como é bom poder dormir na mesma cama com quem você ama,
dividir a casa, ter decoração do seu jeito, chegar do trabalho cansado e encontrar todos os dias. Sempre que os meus pais brigavam, eles dormiam em camas separadas. Isso me entristecia muito e eu prometia a mim mesmo que nunca faria isso quando me casasse. Então, ali estava eu, diante do meu primeiro problema no casamento. Era a minha primeira chance de provar que eu poderia fazer diferente. O conflito não era sobre nada grave, mas precisaríamos resolver. Estávamos no quarto, sentados em cima da cama, e quando eu percebi que aquilo não iria se resolver tão cedo, automaticamente peguei o meu travesseiro e comecei a ir em direção à sala. Nesse pequeno trecho do quarto até o sofá, caíam lágrimas de raiva de mim mesma. O que eu estou fazendo? Prometi que nunca faria isso. Eu deveria começar uma nova história. Era só fazer diferente. Mas aquela atitude era mais forte do que eu. Aquele caminho era o único que eu sabia. Ele era horrível, mas pelo menos era um caminho familiar. Deitei no sofá, me cobri e fechei os olhos. Eu estou errada, mas não vou sair daqui. De repente, vejo Rafa vindo em minha direção. Ele traz o seu travesseiro, uma coberta grande, se deita no chão do lado do sofá, estende a coberta sobre nós e me fala: nós nunca vamos dormir separados. Não vai ser assim que vai funcionar a nossa casa. Aquilo me quebrou. Todo o meu orgulho naquele momento se foi. A simples atitude do Rafa em mostrar que poderíamos fazer uma nova história, mesmo que fosse difícil, me trouxe esperança e força para sair daquele sofá. Nos levantamos, voltamos juntos para o quarto, nos resolvemos e fomos dormir. Todos nós entramos para o casamento carregando uma bagagem de comportamentos, de pensamentos que vivenciamos em nossas antigas casas, e isso é completamente normal. A importância de darmos exemplos do casamento aos nossos filhos vem justamente disso. É provável que em algum momento eles vão reproduzir o que viram. Ainda assim, como adultos, podemos ter a oportunidade de recomeçar. E a expectativa do recomeço pode ser um pouco falsa ao queremos deixar para trás absolutamente tudo que vivemos e achar que isso não será influência sobre nós. Nessa caminhada de entender o que trazemos no nosso antigo lar, só podemos nos desfazer desses males juntos. Por isso, a importância de o nosso cônjuge conhecer as nossas bagagens. Assim como eu, o Rafa também tinha suas bagagens, diferente das minhas, mas também eram expectativas falsas do que o nosso casamento seria. Diante desse cenário, temos duas escolhas: ignorarmos o que trazemos de casa e fingirmos que nada nos afeta, ou reconhecermos as nossas dificuldades e buscarmos uma solução juntos. Não é um processo fácil e rápido, pois exige quebra de orgulho e principalmente olhar para si mesmo. Algumas vezes ainda me pego fazendo coisas que abomino, mas o fato de saber de onde elas vêm me ajuda a lutar contra elas e escolher diariamente um caminho diferente. Quando as expectativas são frustradas, às vezes pelo nosso próprio comportamento, encontramos uma oportunidade de nos desnudar emocionalmente um para o outro. Não há máscaras dentro do casamento. Assim como nos desnudamos sexualmente, tirar as diversas roupas e bagagem que carregamos é necessário para que possamos mostrar quem realmente somos, saindo do âmbito comportamental e trazendo para o espírito espiritual. Podemos ter a certeza de que Deus é o melhor autor da nossa história. A Bíblia conta diversos recomeços de pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas. Nos primeiros capítulos do livro de Isaías, o profeta transmite mensagens de juízes e punições para os pecados de Israel
de Judá e das nações vizinhas. Porém, como toda história escrita por Deus, nos próximos capítulos podemos encontrar mensagens de perdão, recomeço e esperança. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho nos ermos. Isaías 43, 18 e 19. Como surgirão águas vivas em um deserto? Como descrever uma nova história se nem sabemos como fazer diferente? Deus sabe e Ele é capaz de fazê-lo. Para isso, a vida espiritual do casal precisa estar viva, ter olhos e ouvidos espirituais para enxergar as bagagens do nosso cônjuge, além do que elas aparentam. É uma dívida de quem caminha perto do Senhor. É uma dádiva de quem caminha perto do Senhor. Ao nos colocarmos em uma posição de oração pelo nosso cônjuge e ao orarmos juntos como casal, nos fortalecemos e caminhamos com aquele que luta a nosso favor e não contra nós. A Bíblia nos diz que em Cristo somos livres das amarras do passado e podemos olhar com esperança para o futuro. Não precisamos mais ter medo de repetir os pensamentos, os mesmos erros e viver presos neles. Novos comportamentos trarão novas histórias. Assim, esvaziamos as malas e ali colocamos novas vestes. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos de Deus. 2 Coríntios 5, 17 a 21. A casa é nossa. Uma das coisas mais legais do começo do casamento é o casal poder montar a sua casa juntos. Depois de anos morando na casa dos pais ou de outras pessoas, juntar os seus gostos com quem você ama e pensar em cada detalhe da casa. Por muito simples que seja, tem realmente um sabor muito especial. Me lembro de que em nosso chá de panela, um dos momentos mais esperados foi o de abrir todos os presentes. Aqueles objetos novinhos eram a nossa cara. Podíamos ver em forma material que estávamos finalmente começando uma vida a dois. Nos dedicamos muito ao montar o nosso primeiro lar. O dinheiro era curto e isso nos levou para o caminho de fazer muitas coisas à mão. Construímos a base da nossa cama e o painel da televisão. A mesa de jantar era um rolo de fio de madeira gigantesco que conseguimos em uma madeireira. Também montamos uma arara pendurada no teto igual a de uma loja que havíamos gostado. Tudo aquele apartamento tinha um toque personalizado. Estávamos muito empolgados com a nossa nova vida e o nosso novo cantinho. Antes de nos casarmos, conversamos muito pouco ou quase nada sobre como poderíamos administrar o funcionamento da nossa casa. Nos primeiros dias, por conta da empolgação no início do casamento, não havia cobranças ou expectativas de quem faria o quê. Algumas coisas do serviço da casa eu fazia, outras o Rafa. E fomos levando dessa forma, até que começamos a entrar em alguns conflitos. Acredito que muitos casais acabam não conversando sobre isso, supondo que vai acontecer de forma natural. E foi justamente nesse ponto que nos enganamos.
Assim como trazemos bagagens do comportamento dos nossos pais para dentro do nosso casamento, também trazemos a forma como as tarefas funcionavam em nosso antigo lar. Geralmente, filhos e filhas que não participam das atividades domésticas têm dificuldades em entrar em um ritmo de rotina do trabalho de casa depois do casamento. Pelo menos foi assim como aconteceu conosco. Eu vim de uma cultura familiar muito forte, onde todos participavam dos deveres da casa. Me lembro inclusive de uma tabela de pequenos serviços domésticos que eu e meus irmãos poderíamos fazer e ganhar alguns centavos com isso, somando no final do mês uma pequena mesada para cada um. Em contrapartida, o Rafa veio de um lar onde os serviços domésticos eram bastante centralizados na mãe, o que de modo geral é muito comum em nossa cultura. Ao começarmos um lar onde duas pessoas lidavam de forma muito diferente com as tarefas de casa, os conflitos começaram a aparecer cada vez mais. Na época, conversávamos como outros recém-casados. Percebemos que esse era um problema bem comum entre os casais e muitos reclamavam que essa estava sendo a maior dificuldade no início do casamento. Esse assunto pode até ser ignorado em cursos e livros sobre relacionamentos, mas na realidade é aquele que é um dos pontos mais importantes a ser ajustados. Não só para o casamento, mas também para a chegada dos filhos no futuro. Existem algumas formas segundo as quais esses ajustes podem ser feitos de forma saudável, sem que os conflitos amargurem o relacionamento. O que nos ajudou muito como casal foi o entendimento de dois aspectos. Primeiro, a casa é dos dois. Partindo da ideia de que geralmente um casal é formado por duas pessoas diferentes, pode ser que exista um lado mais organizado do que naturalmente assuma mais tarefas domésticas e o outro que não tome tanta iniciativa nem tenha costumes de organização. O mais organizado pode acabar se tornando o centralizador dos afazeres, de forma que pareça que a casa é só dele. E do outro lado se tem apenas um ajudante. Claro que existem lares em que uma dessas pessoas assume esse papel de dono da casa, sem problemas nenhum, seja porque gosta ou porque tem um trabalho doméstico em tempo integral. Mas na realidade, a maioria dos casais de hoje, onde as duas partes trabalham fora de casa e sobra pouco tempo para a manutenção do lar, trabalhar como uma equipe é a opção mais inteligente e melhor, não sobrecarrega ninguém. O que muitas vezes vemos não são casais em que uma das partes carrega um peso maior do que pode ao ter que administrar o lar sozinho. Portanto, os dois enxergam a casa como propriedade e responsabilidade mútua. Fica mais fácil não se colocar num papel só de apoio e protagonizar mais as tarefas. Em segundo lugar, dividir as tarefas de forma clara. Como eu vim de um contexto familiar de muita participação nos afazeres da casa, os serviços pareciam óbvios. Assim, por muito tempo, eu exigi do Rafa um senso comum que naquele momento fazia sentido só para mim. Por exemplo, eu esperava que ele tiraria o lixo pelo simples fato de a lixeira estar cheia. Afinal, na minha cabeça isso era normal. Mas antes de casar, ele nunca tinha precisado formar o hábito de tirar o lixo, pois outra pessoa sempre o fazia. Eu ficava irado por dentro e pensava, mas isso é tão óbvio? E era mesmo. Para mim ou para alguém que tenha essa visão de cuidado com a casa. Para ele ainda não era. Um dia
Depois de muitos meses insatisfeito e cansada, sentamos para conversar. Abri o meu coração e disse o enquanto eu vinha me sentindo sobrecarregada. Ele me pediu perdão e disse que funcionaria melhor para ele se houvesse uma clara divisão das tarefas, isto é, o que cada um teria como responsabilidade dentro da casa. Um cozinharia, o outro lavaria a louça, um tiraria o lixo, o outro guardaria as compras, um colocaria a roupa para lavar, o outro recolheria e assim por diante. Essa divisão clara nos ajudou muito. Porém, um erro muito comum em casais que tentam fazer a divisão de tarefas é que quando um não cumpre, o outro irritadamente assume a demanda. Eu cometi essa falha muitas vezes. Não entendia que era um processo para o Rafa. E quando mais eu protagonizava, mais ele não assumia. Foram anos dessa caminhada até chegarmos àquele lugar que eu precipitadamente exigi de primeira, o do senso comum. Durante esse tempo, houve momentos em que um assumia mais do que outros por conta das demandas do outro, trabalhos, e é assim que mesmo que funciona. A ideia não é competir para ver quem faz ou menos, mais ou menos, mas trabalhar juntos como uma equipe. E isso servirá para diversas outras áreas do casamento. Esses ajustes feitos nos primeiros anos de casamento ajudam muito a vida do casal na chegada dos filhos. Surgirão diversas novas demandas ao cuidar de um bebê, e se o casal já estiver em um ritmo harmônico de divisão de tarefas, as coisas funcionarão muito melhor. Cuidar de uma casa com crianças se torna mais fácil quando o casal se entende no funcionamento do lar, onde a comunicação é clara e a ajuda é mútua. Além disso, existe o fato de que provavelmente será criada nessa família uma cultura de filhos e filhas que entenderão melhor sua função como adultos em um futuro lar. Todos saem ganhando. Tratar a divisão de tarefas dentro do nosso casamento por alguns anos mexeu muito conosco como casal, mas o maior efeito foi individual. Diariamente tínhamos a oportunidade de lidar com o nosso pior. A minha falta de paciência só se tornava mais evidente diante da falta de iniciativa do meu marido. Muitas vezes, nesse processo de nos enxergarmos como um casal na administração de um lar, eu precisei entender que as coisas não seriam do meu jeito. Em contrapartida, o Rafa teve que sair da sua zona de conforto ao alongar um músculo que ele ainda não havia trabalhado, o da proatividade dentro de um lar. Foram pequenos ajustes diários somados a escolhas pelo caminho da conversa e não do atrito que nos levaram a um funcionamento saudável da nossa casa. Hoje, em uma realidade com 3 bebês, posso segurantemente afirmar que foi um trabalho que valeu muito a pena. Devemos aproveitar as oportunidades que a vida rotineira e a ordinária nos oferece para sermos moldados em áreas que ainda precisam se ajustar. Não podemos subestimar os pequenos acertos dentro de um casamento. São justamente eles que nos moldam e nos levam a um lugar mais saudável e mais seguro. Muitas vezes vemos as tarefas domésticas como um serviço ingrato, pois nunca terminam e irrelevante.
É como se o cuidado diário com o lar não tivesse um valor diante de Deus. Nesse sentido, o livro Liturgia do Ordinário, da escritora Tish Warden, nos traz uma visão sobre como as tarefas do dia a dia também fazem parte da nossa vida espiritual. Ela nos mostra como há afazeres domésticos, assim como todas as coisas simples que fazemos durante o dia têm valor diante de Deus. A vida diária de louça suja da pia, crianças que sempre perguntam a mesma coisa e querem as mesmas histórias de novo e de novo e de novo, os longos tédios da noite, essas coisas estão cheias de repetições. É muito da vida cristã, é voltada para as mesmas coisas de novo e de novo, para as mesmas tarefas e os mesmos hábitos de culto. Precisamos lutar com essas mesmas lutas, de novo e de novo. A obra de arrependimento, a fé é diária e repetitiva, de novo e de novo. Nos arrependemos e cremos. O tipo de vida espiritual e as disciplinas necessárias para sustentar a vida cristã são silenciosos, repetitivos e ordinários. Eu frequentemente quero pular as coisas entediantes e diárias para ter o êxtase de uma fé ousada, mas é no cotidiano da fé cristã arrumar a cama, lavar a louça, orar pelos nossos inimigos, ler a Bíblia e o silencioso ou pequeno que transformação de Deus se baseia e cresce. Acordar, arrumar a cama ou lavar uma louça são tarefas que podem nos ajudar a nos parecer mais com Cristo. Afinal, toda nossa vida serve para glorificar a Deus e não somente o que consideramos santo e de valor. Ao acordar todos os dias e ter que cumprir os serviços da casa com o seu cônjuge, te convido a servir com excelência e humildade. Dessa forma, você servirá melhor a sua família como quem ama e serve. Agora vem perguntas do livro. Perguntas. Analisando a realidade da casa dos seus pais e o casamento deles, quais são as principais bagagens que você percebe trazer para o seu relacionamento? Dentre essas bagagens, quais as que você considera positivas e quer levar para dentro do seu lar? Quais bagagens você sente mais dificuldade que admitir que precisa mudar ou mais tem lutado contra? De que forma você acredita que seu cônjuge poderá lhe ajudar a se desfazer dessa bagagem? Quais são as suas tarefas domésticas favoritas e as mais detestáveis? Como você e o seu cônjuge podem se organizar para se corrigirem e quebrarem a divisão dessas tarefas? Sugestões. Façam juntos uma lista dos afazeres diários dos serviços domésticos e depois analisem por quais deles cada um poderia se responsabilizar. Oração. Faça uma oração com o seu cônjuge, trazendo à luz as bagagens das quais cada um de vocês precisa se desfazer. Peça orientação a Deus de como vocês podem criar uma nova cultura juntos dentro desse lar.